Marilene, é um grande prazer ter-te aqui conosco no projeto Doenças do Movimento, partilhando as tuas experiências como filha de alguém diagnosticado com uma doença do movimento, que é a degeneração corticobasal. A primeira pergunta que eu queria fazer-te era como é que caracterizarias a tua experiência nesse papel de filha? Olha, para mim eu acho que foi a experiência mais difícil de todas, porque eu estava longe. Eu não podia fisicamente fazer nada. Eu lembro de quando eu recebi a notícia e o diagnóstico muito claro que o médico deu e que depois veio confirmar assim, em tudo. Durante 6 meses eu não dormia. Eu me culpava por estar dormindo enquanto a minha mãe estava se perdendo dela mesma. Então foi muito difícil. E eu não podia sair daqui para ir para lá, porque financeiramente a família precisava de mim. Como eu já disse para vocês, a morte lenta é muito mais cara do que a vida. A vida vive como arroz, como uma fruta. A morte lenta de um ente querido, você quer dar tudo que você não tem para suavizar aquele processo. Então eu tinha que ficar aqui, eu tinha filhos para criar, então assim, para mim foi muito duro estar longe. E durante os 15 anos da doença da minha mãe, eu tentava compensar nas minhas férias. Eu tirava as minhas férias para ficar com ela, para cuidar dela e para dar descanso à minha irmã e à cuidadora. Porque as pessoas que vivem metidas nesse tipo de doença, elas têm um cansaço enorme, físico, porque minha mãe era fisicamente pesada no início da doença, e também psicológica. Sabe que é uma coisa que não vai melhorar, é algo que só vai piorar. Tipo assim, uma criança, você tem trabalho com a criança, mas você sabe que aquilo só vai evoluir para o positivo. Enquanto um doente de um tipo de doença dessa, você só está esperando a cada dia quando que vai ser pior. Sim. Quais foram os maiores obstáculos, na tua opinião? Para mim, foi não poder estar lá. Uhum. Não poder estar lá. E estando lá, não poder chorar. Ver a degradação física da minha mãe e a degradação mental. Ela foi uma doente muito doce. Ela não deu trabalho, ela nunca reclamou. Ela gemia pouco, só quando tinha problema de trânsito intestinal, que a gente sabia, né? Porque tinha que trocar fralda. Mesmo quando ela tinha infecções gravíssimas, ela não reclamava. O maior desafio, além desses todos, era nunca saber se ela estava entendendo alguma coisa ou se já não entendia mais nada. Era saber que tipo de cuidados que a gente tinha que ter com a pessoa que já não conversava, que a gente não via nenhuma reação dos olhos, que não tinha movimentos próprios. Então, assim, será que eu falo com ela? Será que ela vai me ouvir? Ou será que eu estou perdendo tempo? Um outro desafio com o tempo, porque no começo eu ia de férias, eu queria estar o tempo todo do lado da minha mãe, como a me punir por não passar mais tempo com ela. Mas depois eu cheguei à conclusão, e eu tive que chegar a essa conclusão. Não adianta nada eu estar aqui com ela. Eu tenho que estar aqui no momento que ela precisa de mim, que era a troca de fraldas, alimentação. Eu tenho que continuar vivendo a minha vida na medida do possível. Então, resumindo isso tudo, eu acho que o desafio maior é continuar vivendo a nossa vida da forma mais normal possível, tendo que enfrentar uma realidade dessa. Esse é o desafio. Quais foram algumas lições aprendidas na tua experiência e da tua família? A primeira experiência, eu acho que a maior, é que a gente tem que contar com a família, porque é uma solidão enorme. Eu sempre falei, porque a minha irmã reclamava, já ninguém vem visitar a gente além dos familiares. Eu falei, é porque deve ter doente fresco na vizinhança. As pessoas vão até um momento que a doença ainda está fresca. É que nem morte, né? Vai naqueles primeiros dias e depois esquece que tem uma pessoa que sofre lá e que vai sofrer por muitos meses e que precisa de companhia. Então, assim, aprendemos que a família é um apoio maravilhoso. A minha família foi um apoio enorme, emocional,
Os tios visitavam sempre, tanto os meus tios do lado da minha mãe, quanto do lado do meu pai, do lado do meu pai a família enorme que facilitava, quanto financeiramente. Aquele tio que não podia tanto, todo sábado levava uns pacotes de leite. Se sabia que tinha visita, que ia nos visitar para a gente não ter trabalho e olhar o doente e a visita, eles levavam as bolachas, o bolo, fazia café. São coisas que parecem pequenas, mas enchia a casa de vida e enchia de uma normalidade que não existia no cotidiano. Então essa é a primeira lição. A outra lição que eu aprendi só com o tempo é que tem que deixar o doente ir embora. Porque quando a gente cerca de muitos cuidados, sobretudo no Brasil, que a medicina infelizmente é uma máfia, que a maioria das pessoas, não digo todos, mas eu acho que 90% faz medicina só para ficar rico. É triste eu falar isso. Vira um negócio para os médicos dos planos de saúde. É um médico que vai fazer uma consulta de 10 minutos e ganha aquele dinheiro. Então, assim, eu aprendi que você tem que confiar no médico de família e com o tempo, desfazendo dos especialistas, do nutricionista, que já não é útil porque a pessoa está ligada a um tubo, do fisioterapeuta, que já não faz mais nada porque a pessoa já não tem nenhum movimento, do fonoaudiólogo, que não é útil de jeito nenhum porque há 5 anos a pessoa já não fala. Então você vai aprendendo a cuidar do doente também, a não deixar dar escaras. Eu lembro que a primeira vez que eu vi a minha mãe com sonda, eu tremi. Como é que eu vou alimentar a minha mãe com sonda? É uma sensação como se a sonda estivesse em mim. Mas não tinha outro jeito, eu tinha que alimentar. Então, eu aprendi que a gente sempre é capaz de cuidar do doente. O primeiro impacto é horrível. Quando ela tinha sonda no estômago, aquilo foi um choque. Como é que eu coloco comida aí? Como é que eu limpo essa sonda? Então, a gente aprendeu a cuidar da pele. E a gente aprende e aprende para ajudar outras pessoas. Eu acho que também é o maior aprendizado ajudar outras famílias que não tem que ter vergonha. Eu acho que no início a gente pensa que é um castigo, né? Por que com a gente? Por que com a gente? Não, aconteceu. Vamos lidar com isso, vamos chorar quando tiver que chorar, vamos procurar psicólogo para nos ajudar, porque é um momento que a gente fica muito mal e precisa de ajuda de outros. É isso. Por fim, qual seria a tua mensagem para outros familiares e cuidadores de pessoas com este tipo de doença? Só posso dizer que tenha força todo dia, porque não é fácil. Não vamos falar que é bonito, não é. Não vamos falar que é suave, não é. Não vamos falar que não dói na pessoa e na gente, porque a gente está falando mentira. Pedir ajuda. Eu acho que a mensagem é não ter vergonha de pedir ajuda, não ter vergonha de ter uma pessoa dessa em casa. Não é culpa da pessoa, não é culpa. Ninguém tem culpa, é uma doença, é diferente das outras. É como o cancro. Antigamente as pessoas tinham muita vergonha de falar do cancro. No Brasil falava aquela doença. Eu acho que em Cabo Verde também, como se a pessoa tivesse um estigma de uma culpa que caiu nela. Não, ninguém tem culpa, é uma doença que hoje aparece mais porque as pessoas vivem mais, porque outras doenças que eram estigma foram vencidas pela medicina e pela ciência. Essas estão no caminho. Cada dia a gente recebe notícias novas de conquistas no combate a essas doenças. Então, não tenham vergonha, não se sintam culpados, peçam ajuda. Muito obrigada, Marilene. Obrigada a vocês.